Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje, a nossa aula de número 20, vamos falar do Teorema de Lagrange. Bom, a nossa aula hoje vai ser falar desse teorema, que já foi dito, né, o Teorema de Lagrange, e que esse teorema nos diz: se você tem um grupo finito, né, tem que ser um grupo finito, e H é um subgrupo de G, então a ordem de H divide a ordem de G. Lembrando que nós notamos a ordem de um grupo ou de um subgrupo, né, por essas duas barras. Então, a ordem, só lembrando que a ordem de um subgrupo, no caso aqui, é o número de elementos, né, que esse subgrupo possui. Então, o número de elementos de H divide o número de elementos de G, certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos, que já foi dito anterior, né, e vamos tentar entender o que significa esse teorema aqui. Veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos que H é um subgrupo de G, então, né, vale isso aqui, vale que a ordem, né, vocês podem escrever assim, divide a ordem de G. A recíproca não é verdadeira, né? Então, se, por exemplo, se você, digamos que a ordem de um grupo seja 15, certo? Digamos que a ordem de um grupo seja 15. Quais são os números que dividem 15, né? Os inteiros positivos que dividem 15? É o 1, o 3, o 5 e o próprio 15, né? Isso significa, veja bem, o que o teorema afirma é o seguinte: se existir subgrupos de G, então esses subgrupos devem ter ordem 1, 3, 5 ou 15. Entende? Então, se existir subgrupo, a ordem desse subgrupo tem que ser uma dessas aqui. Claro que o 1 e o 15 são os subgrupos triviais, né, que é o subgrupo formado pelo elemento neutro. Isso é um subgrupo, e o próprio G também, né, que são os subgrupos triviais, né? Esse tem ordem 1, esse tem ordem 15. Então, se existir um outro subgrupo, que nós chamamos de subgrupo próprio, né? Se existir um subgrupo próprio de G, né, isso aqui próprio, para dizer que ele é diferente de G, então a ordem de H deve ser 3 ou a ordem de H tem que ser 5, certo? Isso não significa que vai existir um subgrupo de ordem 3 e um subgrupo de ordem 5. Isso não é verdade, né? Isso tem exemplo onde você tem um grupo que, digamos, tem ordem 15 e ele não possui nenhum subgrupo de ordem 3 ou nenhum subgrupo de ordem 5, tá bom? Então, só lembrando, a ordem dos subgrupos divide a ordem do grupo, né? Esse é o Teorema de Lagrange. Bom, só voltando a esse exemplo do S3 que nós já vimos, né, algumas vezes, né? Claro que aqui a ordem do S3 é igual a 6, né? Tem 6 elementos e são esses elementos. Então, veja bem, quem é que divide 6? Quais são os inteiros positivos que dividem 6? 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Né? Então, os subgrupos de S3, né, os subgrupos vão ter ordem, né? A ordem vai ser 1, que é quando for formado pelo elemento identidade, né? A ordem vai ser 6, quando for o próprio S3, né? Quando H for o próprio S3, vai ter ordem, pode ter ordem 2 ou pode ter ordem igual a 3, certo? Esse caso, nós já sabemos que são os subgrupos triviais, e aí pode existir subgrupos de ordem 2 e pode existir subgrupos de ordem 3, tá certo? Mais à frente nós vamos ver que é verdade que existe subgrupo
do S3 de ordem 3. Bom, aqui nós vamos definir a classe lateral. Veja bem, nós pegamos um grupo G, um subgrupo H, e aí formamos esse conjunto. Olha, pegamos qualquer elemento em G e aí formamos esse conjunto. A vezes H, o elemento A vezes o subgrupo H. Então é o conjunto da forma Azinho vezes Hzinho, onde esse H está aqui. Ou seja, eu pego qualquer elemento em G e multiplico por todos os elementos de H. Eu tenho esse conjunto aqui. Esse conjunto pode ser o próprio H? Pode, né? Pode ser o próprio H, pode ser o próprio G, pode ser um conjunto totalmente diferente, tá certo? Esse conjunto nós chamamos de classe lateral. Nesse caso, veja bem, isso aqui seria a classe lateral à esquerda. E quando multiplicamos pelo outro lado, aqui veja bem, porque nós estamos multiplicando pelo lado esquerdo, né? Se multiplicarmos assim, teríamos a classe lateral à direita. Define-se de modo análogo a classe lateral à direita, né? Aqui a classe lateral à esquerda e aqui a classe lateral à direita. Veja bem, aqui, olha, a operação que nós estamos usando não significa que é a operação multiplicação. Por comodidade nós usamos, né, não colocamos a operação. O correto, como aqui digamos que esse grupo G tem a operação estrela, então o correto seria colocar, né, a estrela H e aqui também, né, ou seja, a operação que nós estamos usando. Ou seja, se o grupo for aditivo, né, se tivermos o grupo aditivo, então aqui a H é, né, a classe lateral à esquerda é da forma assim, tá certo? E a classe lateral à esquerda é só o contrário, né? Se for operação multiplicação, então no lugar daqui colocaria a multiplicação. Se fosse composição ou qualquer outra operação, né, você faz assim. Mas por comodidade nós escrevemos simplesmente assim, para qualquer operação. E aí, então, de acordo com a operação que você tiver, né? Então, assim vai representar as classes laterais à esquerda. Veja bem, aqui nós vamos pegar, né, o exemplo 2, vamos pegar esse H, que é um subgrupo do S3 formado pela identidade e por beta. E aí, então, vamos fazer a tábua de multiplicação, no caso aqui é composição, né? Nós temos aqui a composição, então vamos fazer isso. Aqui pela tábua de multiplicação do S3 nós conseguimos identificar todas as classes laterais do H, né? Do S3 referente ao subgrupo H. Aqui nós temos I, alfa, alfa ao quadrado, beta, beta alfa e beta alfa ao quadrado. Bom, aqui pegando esse exemplo, né, o H subgrupo do S3, né, formado por esses dois elementos, olhando para a tábua de multiplicação do S3, nós identificamos essas 4 classes laterais, né, do S3 referente ao subgrupo H, né? Veja bem, quando eu multiplicar, posso olhar aqui, o alfa pelos elementos de H, pela identidade, vai dar o alfa, e multiplico pelo beta, dá beta alfa ao quadrado. Quando eu multiplico o alfa ao quadrado pelos elementos, né, de beta, olha aqui onde estão os elementos de H, né, os elementos de H são esse e esse aqui, né? Então, vou ter esse aqui e esse aqui, certo? E assim eu faço, pego todos os elementos do S3 e multiplico por todos os elementos do H. E assim nós vamos obter, vamos obter os elementos, né, as classes laterais à esquerda, referente ao subgrupo H, né? E essas classes laterais são essas duas últimas coincidem com esta daqui e essa daqui coincidem com esta, com a primeira. Essas duas coincidem. Tá bom? Então, tem
4 classes laterais e observe que todas elas têm a mesma quantidade de elementos, né? E isso tem que ser assim. As classes laterais referentes a um subgrupo sempre vai ter a mesma ordem. Bom, aqui nós temos essa proposição. Então eu pego um grupo finito, IG e H um subgrupo de G, pegamos 2 elementos, então vale o seguinte. Se as classes laterais AH e BH são iguais, então isso quer dizer que B é menos 1, né, o inverso de B, vezes o operado com o elemento A, tem que estar em H. A segunda, se as classes laterais AH e BH, a interseção delas é diferente do vazio, implica que elas são idênticas, né? Ou seja, se tem um elemento que está aqui e também está aqui, significa que todos os elementos daqui estão nesse conjunto e todos os elementos daqui também estão aqui. E a terceira, como eu já tinha falado, a ordem da classe lateral é igual à ordem do subgrupo H. Isso, para qualquer classe lateral de H, o número de elementos é o mesmo do número de elementos de H. Agora, assim, faltou... E ainda, né, faltou só mais uma coisinha aqui, olha. Existem A1, A2 até um certo AK em G, né, com esse A1 igual ao elemento neutro de G, tal que vale essa igualdade. Olha. G é a união disjunta de todas dessas classes laterais, até aqui o AK vezes H. Tá bom? Tinha faltado esse aqui. Ou seja, o G ele vai se decompor em aqui, né, essas uniões são disjuntas, né? Então você vai ter essas classes laterais e todas elas são distintas e a interseção entre elas é vazia, né? Você consegue decompor por completo o grupo G, certo? Então era isso para concluir essa proposição. Vamos fazer só mais um exemplo para concluir essa proposição. Bom, do exemplo 2, nós vimos as classes laterais do S3. Né? Lá nós concluímos que nós tínhamos 3 classes laterais distintas, que são essas aqui. Veja bem, então o S3 é formado pela interseção dessas 3 classes laterais. Veja bem, que essas classes têm união disjuntas. São elementos distintos, né? Aqui, alfa, beta, alfa ao quadrado. Certo? Então, o S3 é formado por esses 3, né? A união disjunta desses 3 subconjuntos, ou dessas 3 classes laterais, tá certo? E com isso encerramos a nossa aula sobre o Teorema de Lagrange.